Eu falo Radassa porque foi bem antes dela se tornar Esther, né? Como E é assim? importante a gente lembrar... Como assim foi antes dela se tornar Esther? Não Antes entendi. dela se tornar Esther. O que acontece? O que está acontecendo aqui em Suzã, na terra dos persas? Aham. O rei Assuero, ele era um rei que governava aquele tempo. Ele comandava um homem muito rico, ele comandava 127 províncias, né? E ele vai fazer uma festa. Ele está querendo mostrar para os seus amigos, os povos vizinhos, o seu grande poder, a sua grande autoridade, e ele está querendo arrumar aliados para entrar em uma batalha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar algumas pessoas para essa festa. Ele vai chamar os príncipes, as pessoas que eram influentes daquela época. E ele vai fazer uma festa de 180 dias, mostrando para esse povo toda a sua grandeza, toda a sua beleza, toda a sua riqueza. E ele estava no castelo ou no palácio de Suzã, que é conhecido como um lugar onde esse rei passava os seus tempos de inverno, né? E ele vai dar essa festa e vai dar na verdade, ele vai dar duas festas. Ele vai dar essa festa e, terminando essa festa de 180 dias, ele vai dar uma festa no jardim do palácio e ele vai convocar todo o povo do reino. Fazer muita festa aqui, antigamente, né? Tinha muito dinheiro. 180 dias de festa? Ele queria esnobar, ele queria mostrar que ele tinha dinheiro, ele queria aliados para uma guerra, então ele tinha que mostrar que ele tinha poder, que ele tinha autoridade, que ele conseguiria. Uhum. E no último dia dessa festa de 7 dias que ele deu para os servos no jardim, o que está acontecendo? Ele tinha uma rainha, que era Vasti, né? Vasti ou Vasti, e essa rainha estava dando uma festa separado para as mulheres. Eu creio que eram as mulheres dos príncipes que estavam ali, né? Em uma festa separada. E quando chega o final do 7º dia, o rei já está bêbado e ele quer mostrar, além de mostrar a sua riqueza, mostrar toda a sua glória, quer mostrar a sua rainha, que era muito bonita, né? Que a Bíblia fala que ela era muito bonita. Aí ele manda chamar ela com a coroa real e mostrar para o seu súdito, para o povo que estava ali, o quanto a mulher dele era bonita. E ela vai ser convocada para estar ali naquela festa. E, ao ser chamada, ela recusa a ir. Ela recusa comparecer diante do rei. E, nessa recusa, o rei vai ficar triste, vai ficar revoltado, e os sábios amigos vão dar um conselho. Não, você vai ter que deportar ela, vai ter que tirar ela do trono, porque ela está servindo de exemplo para as outras mulheres aqui. Então, a gente vai ter que deportar ela, porque, senão, as nossas mulheres, as mulheres do reino, não vai querer ser mais submissa aos seus esposos por causa dela, vai se espelhar nela. Os maridos. Sim. E o que ela fez? Ela não atendeu o pedido dela e foi deportada, né? E aí a gente vai ver, isso está no capítulo 1º de Esther, e logo quando entra no capítulo 2º, a gente já vai ver uma convocação, um concurso de beleza para substituir Esther. Só que o interessante é que aqui não foi de um dia para a noite. Se passou aproximadamente quase 5 anos. 5 anos? Quase 5 anos. Essa eu não sabia. Quando você vai estudar mais a fundo, aproximadamente quase 5 anos já havia se passado. Aí o rei, ele vai para a guerra, não vai ser bem sucedido. Ele vai voltar, e quando ele volta, e são historiadores, viu, gente, que vai nos ajudando a chegar nesses lugares. Aí ele chega e ele está triste, né, com saudade de Vasti. Ele quer uma rainha. Claro que ele tinha outras mulheres, outras concubinas naquela época, mas ele queria uma rainha. Aí os seus amigos vai dar uma outra ideia para ele, quer fazer tipo um concurso de beleza. Se fosse hoje, seria um concurso de beleza. Eles vão procurar na província, procurar em todo o Suzã, mulheres belas, mulheres bonitas, virgens, para estar diante do rei e ele escolher a sua rainha. E é aí que vai entrar a nossa Radassa, né? Que até então ela era Radassa. E o interessante, Alisson, que o texto começa dizendo que quando os comissários do rei eles vão chegar no lugar, ou quem sabe na província onde Esther morava, Radassa ou Esther morava, ela vai ser levada. Isso me chama muita atenção, porque o texto fala que ela foi levada, levaram ela. Eles escolheram as moças, quem sabe está passando, viu, achou ela bonita e levou. Então, quando fala levar, a gente percebe que ela não teve escolha para estar ali. Ela foi como que se ela fosse obrigada, né? Levou. O rei mandou, o que eu posso fazer? Né? E eu acho até interessante que muitas das vezes nós somos levados pela circunstância, pelo que a gente está vivendo, pelas circunstâncias da nossa vida mesmo, né?
Eu posso direcionar uma palavra para as mulheres, Pode. para os homens, para os Fique nossos à ouvintes vontade. nessa noite? Fique à vontade. Eu não sei como você chegou nessa live nesta noite. Ou quem sabe amanhã você vai estar assistindo. Mas existem momentos na minha e na sua vida que nós somos levados a algumas situações. E às vezes a gente começa a questionar, mas por que comigo? Por que eu? Por que essa situação está fazendo com que eu fui levado? Eu não escolhi estar nessa situação. Sim. E por muitas das vezes a gente questiona. Só que interessante é que Esther não sabia, Radassa não sabia, mas Deus tinha um propósito para a vida de Esther. Deus tinha um plano na vida de Esther. E interessante saber que o livro de Esther, quando ele foi para entrar no cânon sagrado, muitos não queriam colocar, porque ele não tem o nome de Deus escrito nele. Uhum. Só que quando você vai ler o livro de Esther, não tem como você não ver Deus nas entrelinhas. Você vê Deus em todos os versículos, em todos os capítulos, né? Esther não sabia, Radassa não tinha noção. Ela foi levada e talvez ela foi triste, talvez ela não foi feliz por estar indo, a Bíblia não diz, mas quem sabe ela não foi. Mas Deus tinha um propósito para ela, Deus tinha um chamado para ela, né? E quando eu falo... Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou gostando demais de ouvir. E às vezes a gente não entende. Porque Deus, ele chega para a gente, Alice, ele não fala assim, ó, Clésia, você vai ser isso, você vai ser aquilo e você vai ser aquilo outro. Não. As coisas vão acontecendo ao nosso redor. E quando você vê, você já está inserido no projeto de Deus. Amém. A Esther foi assim. Quando ela viu, ela estava inserida num projeto muito maior do que ela imaginava. Uhum. E quando eu estava lendo novamente esse texto hoje, eu lembrei que eu tive uma conversa com as meninas na igreja, sexta-feira, né, no culto de transição da nossa igreja. E a Jennifer, não sei se foi a Jennifer ou se foi a Natália, uma das duas me perguntaram. Falou assim, Clésia, você também é filha de pastor. E como que é você ser, do nada, chegar e falar assim, não, vocês vão mudar, você vai ter que ir para outro lugar. Como que foi para você? Elas me perguntaram isso. E eu contei para elas que, na verdade, eu passei só por isso só uma vez na minha vida, né, com meu pai. Porque... mas eu achei que você tinha mudado muitas vezes. Não. Né? Mudou na muito, verdade, o campo do meu pai não muda muito. Tá. Lá não mudava. É outra assembleia, né? É a Assembleia né? de Deus Madureira, ele é do campo de Patrocínio. Uhum. O que acontece? Meu pai, ele dirige a igreja desde que eu entendo por gente. Uhum. Então, meu pai dirigiu uma igreja. Onde meu pai chegava, meu pai abria uma congregação. Uhum. Meu pai, ele é um desbravador. Meu pai é um missionário. É um pastor missionário. Então, eu lembro de eu com 3 anos. De idade. Quando eu cheguei, mudei de Unai para Patrocínio. Eu lembro da minha mudança chegando. Parece estranho você lembrar de algo com 3 anos, mas eu lembro. Eu lembro da gente chegando, as minhas coisas empilhadas em um balcão até a gente ir para uma casa. E eu lembro que essa roça que eu morava, ela era muito grande. E meu pai, assim que nós chegamos, meu pai começou a fazer os cultos. Sim. Porque tinha mais crentes naquele lugar. Minha família, meu avô morava naquele lugar, meus tios. Então, já tinha uma igreja ali formada. Formamos uma igreja ali. E quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai mudou para a cidade, para um bairro que estava começando também. E nesse bairro não tinha igreja, não tinha minha igreja, a gente tinha para a sede. Aí começou a fazer os cultos na minha casa, porque era um bairro distante. Até hoje tem esse bairro ali na cidade de Patrocínio, o bairro Serra Negra. E quando o pastor presidente construiu a igreja ali, ele colocou meu pai como dirigente. Meu pai era cooperador, não era nem diácono na época. Uhum. Aí meu pai dirigiu essa igreja por algum tempo, como voluntário mesmo, morava no bairro, perto da igreja, e dirigia a igreja. Então, a primeira vez que eu sofri, que foi quando a gente foi levado, que eu posso dizer que eu fui levada. Você foi levada igual... Eu fui levada, eu estava com 14 anos. Uhum. Meu pai dirigiu essa igreja dos meus 8 aos 14 anos. Uhum. Meu pai pegou uma igreja que começou na minha casa, com 2 famílias e uma senhora de idade. Quando a igreja estava com quase 200 membros, Uau. Quase 200 membros. A igreja de Serra Negra era a igreja dos meus sonhos. Peraí, essa igreja é que começou na sua casa? Começou na minha casa. E aí, quando seu pai foi mudar, tinha quase 200 membros? Quase 200 membros. Onde é? Nossa, essa Deus. Igreja, ela existe até hoje, a igreja do bairro Serra Negra, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. Uhum. Essa igreja, a igreja começou na minha casa. Quantos anos até chegar nisso, mais ou menos, você sabe? Eu tinha 8 anos. E foi até os seus 14? Até meus 14. 7 anos? 7 anos. Meu Deus do céu. Mas assim, ganhamos muita alma, foi a época de ouro da igreja, nos anos 90. Uhum. Mas também mudou muita gente, como era um bairro novo, muita gente que era da sede mudou para o bairro. Então, nós teve várias pessoas que já vieram cristão para o bairro, né? Uhum. E começou, as primeiras pessoas eram uma irmã de idade, a irmã Maria,
Sim. Minha tia Cecília, que é cantora, e minha prima Edivane também. Eram as pessoas que a gente frequentava ali na minha casa. Então, meu pai dirigiu a igreja por esse tempo. Quando eu fiz 14 anos, meu pai tinha um chamado. Sempre, meu pai falava, olha, um dia eu vou viver por tempo integral, um dia eu vou por tempo integral. E o interessante é que eu, por exemplo, na minha cidade, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida na minha adolescência. Se me desse a oportunidade na igreja, Alisson, eu ia embora para casa. Eu saía no meio do culto. Saía no meio do culto e embora? Saía no meio do culto. Meu Deus do céu. Eu saía, e eu lembro que lá eles falavam assim, vamos ouvir, por exemplo, o conjunto tal. Aí, depois vamos ouvir Irmã Clésia. Eu ia para casa. Você não esperava para chegar a a sua vez. não. Então tinha que pegar você de surpresa. Não, eu ia embora, eu não aceitava. Não adiantava também, não adiantava, não aceitava. Mas meu coração ardia. Quem diria, hein? Meu coração ardia. Mas eu já trabalhava. Quando a professora da escola dominical faltava das crianças, eu substituía. Né? Participava do conjunto, que era um conjunto misto. Mas, assim, não gostava do microfone, não gostava de ir na frente, não gostava mesmo. Aí, só que eu tinha um sonho, eu sonhava em ser cantora. E eu falava que o dia que meu pai mudasse, como meu pai falava que um dia ele seria por tempo integral, eu falava que o dia que meu pai mudasse, eu seria uma cantora. Aí eu me projetava, Alisson. Eu comprava aqueles pay black de fita. Você não deve ter conhecido, né? Você é bem mais. Eu comprava pay black de fita. E eu ensaiava todos os hinos. Era 12, 8, todos. A faixa 1, a faixa 2, a faixa 3. Não cantava, viu, gente? Mas eu ensaiava e me projetava. Para o dia que eu mudasse de patrocínio, eu iria cantar. E isso aconteceu. Só que a nossa mudança foi muito conturbada. Para mim, eu era uma adolescente de 14 anos. Só no meu bairro, nós éramos mais de 25 jovens, mais ou menos da minha idade, 16 anos. Meus amigos, minhas primas, a gente morava tudo no mesmo quarteirão. A minha rua tinha 2 lotes vagos. Lá de cima tinha um outro obreiro da minha igreja, que ele tinha, eu acho que 8 filhos, tudo mais ou menos na minha faixa etária. A gente era muito amigos. Tinha um outro que morava de frente. Então, assim, minha casa era cheia de adolescente, jovem, né? Eu era mais nova da minha época, mas era cheia de jovem. Então, quando eu com 14 anos, começando a viver, começando a viajar com meus amigos para os congressos, aí meu pai é tirado da igreja e ido para Dores do Indaiá. Ali foi o meu levada, ali eu me senti como uma Esther, sendo levada, tirada do seu ambiente, ido para um outro ambiente totalmente diferente. Tudo mudado, tudo novo. Tudo né? mudado. E o pior de tudo, quando a gente chegou em Dores do Indaiá, na igreja que meu pai foi assumir, ela tinha o quê? Um casal de irmãos, com uma menina da minha idade e 3 mais novas, e um outro casal que estava com a irmã enferma, e dentro de poucos meses a irmã faleceu. Nossa, Deus. Uma igreja de quase 200 membros. Aí você pega uma igreja de 5. E uma igreja que era praticamente uma família para vocês, né? Com certeza. Era, né? a igreja vocês conheciam todo mundo. Conhecia todo mundo. O professor da escola dominical era meu tio, uma das regentes do conjunto era minha tia. Então, eu conhecia todo mundo da minha igreja, do meu bairro. Você viu a igreja sendo construída? Eu vi a igreja sendo construída. Então, para mim, foi muito difícil, Alice. E o que acontece? Na minha casa morava as minhas... E mudar também na adolescência deve ser terrível, né? Você já está cheio de conflitos, né? O adolescente já é cheio de conflitos. E passar para uma mudança radical. E outra, eu tenho uma irmã de criação, ela é 2 anos mais velha que eu. 3 anos mais velha que eu. E tem uma prima também, que é 2 anos mais velha que eu. Essas duas, elas moravam comigo, na minha casa. A que é 3 anos mais velha que a minha irmã de criação, ela morou, desde que eu nasci, ela já estava na minha casa. E na mudança, você na teve mudança, que deixar para trás? Não, elas foram, só que elas não ficaram. Elas não quiseram ficar. Aí, em menos de um mês, elas voltaram. Elas não quiseram ficar lá. E eu fiquei sozinha. As minhas amigas, quase da minha idade, foram embora. E eu fiquei sozinha. E eu comecei a entrar numa depressão. Eu não sabia que era uma depressão. Mas eu comecei a entrar numa depressão, porque eu não comia. E um dia eu lembro que eu chorava demais. E um dia eu lembro que eu ouvi meu pai falando com a minha mãe. A gente tinha menos de 3 meses nessa cidade. Meu pai falando com a minha mãe assim, olha, se as coisas continuarem desse mesmo jeito, eu vou ter que pedir o pastor para voltar para trás. Eu ouvi meu pai falando com a minha mãe. Aí eu lembro como se fosse hoje. Aí teve um final de semana, eu naquele desespero, só chorava, não queria comer. Aí veio os missionários do Rio de Janeiro para a minha cidade. Eles foram ali, eles viviam viajando, passavam nas igrejas, traziam carta, e eles ficavam por um tempo. Eles faziam evangelismo na cidade, congregavam na igreja, pregavam à noite. E naquele sábado, eu fui para o culto. E muito magoada, muito triste, chateada, né? E naquele dia, Deus mudou a minha vida. Eu não entendi o propósito, mas Deus estava me preparando para aquele tempo.
E quando a gente chegou naquele culto, foi um avivamento tão grande, Alisson. Porque hoje eu não falo, mas a gente escuta muitas pessoas falar assim, o Espírito do Senhor, ele não faz com que você perde o sentido. Sim, mas eu perdi. Eu vivi essa experiência. Meu Deus. Eu tinha 14 anos, eu vivi um avivamento tão grande, eu já era batizada com o Espírito Santo, já era batizada nas águas, mas esse dia eu vivi um avivamento tão grande na igreja que eu não vim embora para casa. Foi lindo o que nós vivemos. Eles pegaram a gente, eu lembro que, depois minha mãe conta, né? Sim. Que eles pegaram a gente carregado e colocou a gente no carro do irmão, que era o único irmão da igreja que a gente tinha, que era meu vizinho, que tinha uma filha da minha idade. Ele colocou a gente dentro de um carro, e eu lembro que o carro dele era um carro branco, para levar a gente embora, que a gente não dava conta de ir embora. Até a minha mãe perdeu o controle. Minha mãe não deu conta de fazer janta para a gente. E quando a gente estava saindo da igreja, depois meu pai conta, né? Que ele colocou a gente dentro desse carro e a gente estava saindo. Aí uma irmã, que era irmão desse irmão, dono do carro, estava começando a frequentar a igreja. Ela foi porque estava tendo um evento, os obreiros de fora estavam lá, e foi convidada. E essa irmã, inclusive, há poucos meses eu vi os dois. Eu fui pregar numa igreja e eles estavam lá. E o esposo dela não era crente, já estava começando a frequentar, e ele não, incrédulo. E quando ele chegou para buscar ela, nós estávamos saindo com o carro, e o carro virava assim, tinha 3 casas abaixo da igreja, e fazia tipo um retorno, um balãozinho para sair. Sim. Quando ele viu o carro descendo, ele viu o carro pegando fogo. Ele não era crente, ele ficou doidinho na porta da igreja, gritando que o carro estava pegando fogo. E só ele viu o carro pegando fogo. Aí, aquele dia, a gente foi para casa, a gente não comeu. Foi uma madrugada de avivamento na minha casa. Minha mãe não conseguiu fazer janta para a gente. Aí, quando foi de manhãzinha, a gente deitou para dormir. Mas ele viu o carro pegando fogo, mas Sim. não estava pegando fogo. Não estava pegando fogo. Nós estávamos dentro do carro. Ah, meu Deus. Foi um avivamento tão grande. Eu e minhas irmãs, nós fomos colocados dentro do carro. Mas o que ele fez lá na hora? Ele ficou gritando e falando assim, o carro estava pegando fogo. Só que só ele via. Você estava desacordado? Não, eu não vi. Eu estava dentro do carro. Não, fala assim, quando isso aconteceu, você estava acordado ou você estava desacordado? Não, eu estava desacordada, porque eu não vi. E seu pai que te contou a história? É, meu pai que me contou. Aí, no outro dia, todo mundo comentou, porque ele ficou gritando na porta da igreja que o carro estava pegando fogo. Aí, e só ele via. E você lembra da mensagem pregada nesse dia? Não lembro. Aí fui para casa, mas eu só lembro do efeito que esse culto trouxe na minha vida. Sim. Foram como o dia do Pentecoste. Aí eu fui para casa, aí a gente dormiu já de madrugadinha, já amanhecendo o dia que a gente conseguiu dormir. Aí, quando foi de tarde, eu sei que nós estávamos arrumando para ir para a igreja, aí eu cheguei para meu pai, eu lembro como se fosse hoje. E falei para meu pai, pai, eu vou montar um grupo de jovem nessa igreja. Não tinha jovem. Tinha eu de 14 anos, a minha irmã de 12 e uma de 11. E a vizinha de 14. E eu falei, eu vou montar um grupo de jovem nessa igreja. Ele falou assim, pode montar. Aí montei mesmo. Sim. Montei com 4 jovens ali, 4 adolescentes, eu montei um grupo de jovem. E meu coração queimou pelaquela cidade. A partir de então, eu comecei a fazer evangelismo, eu passei a amar aquele lugar, amar aquela igreja e amar a obra do Senhor. Sim.